A paz do Senhor Jesus, nossos amados e queridos irmãos, é um prazer estar mais uma vez estudando com os irmãos e desta feita agora estamos iniciando o nosso terceiro livro do curso básico de teologia, nosso terceiro livro agora que vamos falar sobre os livros poéticos, né? Nós encerramos o livro de Pentateuco e foi um livro um pouco extenso devido ao seu conteúdo. Os livros poéticos também, principalmente o primeiro livro, né, que são um total de 5 livros poéticos nós temos na Bíblia, sendo eles livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? São os 5 livros poéticos da nossa Bíblia Sagrada. O livro de Jó é um livro bastante extenso, 42 capítulos, né? Os irmãos, nesta lição, nessa primeira lição, os irmãos, eu creio que vai aprender bastante coisa sobre o livro de Jó, porque este livro trata sobre o sofrimento humano, né? O tema do livro de Jó é porque o justo, ele sofre. E eu creio que os irmãos estão aprendendo grandemente com essa matéria, e a nossa oração é que os irmãos venham a ser abençoados por Deus através da palavra de Deus e que os irmãos permaneçam firmes, porque a vitória ela vem do Senhor, né? O Senhor, como o Senhor disse a Daniel, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13: tu, porém, vai até o fim, né? Foi a palavra do Senhor para Daniel. E nós já estamos aí no terceiro livro de teologia e daqui a pouco já estamos no meio do curso e Deus, ele nos dá graça para prosseguirmos, né? Então, nossa primeira lição do nosso livro poético, livro de Jó, que é considerado um livro poético, né? Prosseguindo, então, introdução. Através da dolorosa experiência de Jó, ricas e profundas lições nos são ensinadas sobre o sofrimento dos justos e o seu propósito. Portanto, nesta série de lições extraídas do seu livro, verificaremos que é perfeitamente possível ao crente permanecer adorando ao Senhor, mesmo estando sob o calor das mais duras provações. Aliás, quando o verdadeiro crente atravessa o sombrio vale da sombra da morte ou enfrenta o calor da fornalha da aflição, para ele a adoração se torna uma espécie de refúgio, através do qual recebe refrigério para a sua alma. O conteúdo do livro de Jó é realmente de um valor sem igual. A sua importância para a história da literatura foi abordada com as seguintes expressões, né? Então, Jó, no calor da sua provação que passou, ele adorou o Senhor, né? O segredo é adorarmos no meio da luta, no meio da aflição, assim como Paulo e Silas, né? Que estava no cárcere, no tronco, já tinha levado açoites, mas perto da meia-noite eles começaram a louvar ao Senhor e a prisão abalou, né? Então nós vemos que é no calor da provação que Deus, ele nos envia o refrigério para a nossa alma, né? Então as expressões que aborda o livro de Jó, né? O livro de Jó é talvez a maior obra-prima do espírito humano. Victor Hugo. Mais algumas expressões. Denomino este livro a parte de todas as teorias a seu respeito, uma das maiores coisas que já se escreveram. É nossa primeira e mais antiga declaração sobre o problema interminável, o destino do homem
e a maneira de Deus tratá-lo aqui na terra. Penso que nada existe escrito de igual valor literário, seja qual for o juízo dos críticos sobre ele. É uma das grandiosas obras que se tem escrito, né? Thomas Carlyle. Então nós vamos estar estudando este livro e os irmãos, né, vamos descobrir as riquezas, né, desta obra literária, né? Ergue-se como pirâmide na história da literatura, sem precedente e sem rival, né? Philip Scarfe. A importância deste livro se prende ao fato de ser inspirado por Deus e da discussão filosófica apresentada com uma linguagem altamente poética acerca do sofrimento humano, né? E nós vemos que a respeito do sofrimento humano, desde a criação, né? Desde lá a partir do pecado, nós vemos o sofrimento na raça humana e continuar havendo, né? Porém, Deus ele tem as suas formas de tratar o homem, né? Através do sofrimento, né? Às vezes o sofrimento, nós vamos estar estudando aqui, né? Mas já adiantando, às vezes o sofrimento de alguém é para aprendermos alguma coisa, é porque estamos sendo provados, muitas das vezes consequência do pecado, ou uma forma de Deus tratar uma determinada pessoa para que essa pessoa se converta a Cristo. Então Deus ele tem os seus meios de agir, de trabalhar. Assim foi na vida de Jó, e muitas das vezes a pergunta que nós devemos fazer ao Senhor não é o porquê estamos passando por isso, mas sim para quê, qual é o propósito, qual é o objetivo, o que o Senhor ele quer nos ensinar através dessa situação, né? Então existem pessoas que ficam somente murmurando, reclamando, né? Porquê, não porquê disso, porquê daquilo, mas devemos mudar esse porquê, né? Mudar para quê, né? Qual é o propósito de Deus através disso, né? O número sem conta de pessoas não conseguem entender como que um Deus de bondade pode fazer um mundo onde há tanto sofrimento, onde parece sofrer mais quem menos merece, né? É uma grande verdade, né? A injustiça, né? Embora não temos explicações para muitas coisas que acontecem, de uma coisa não temos dúvida, que o pecado original é a principal razão para as queixas dos homens, né? No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 19, os irmãos podem até estar abrindo, dando uma lida, a palavra de Deus diz da seguinte forma: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, né? Então, o pecado original, com certeza, é razão, não só o pecado original, mas o pecado que o próprio homem pratica é a razão de muitos dos sofrimentos, né? Além disso, hoje temos uma forte razão para entendermos tudo isso, pois o próprio Deus desceu até nós na pessoa de Jesus e participou de nossos sofrimentos, né? Inclusive, Jesus, nós reclamamos do nosso sofrimento, mas maior sofrimento teve Cristo, né? O sofrimento de Jesus, ele foi maior, ele foi crucificado, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, ele foi zombado, ele teve morte, e morte de cruz. Então,
Jesus ele participou de tudo isso. Inclusive o livro aos Hebreus está escrito que ele aprendeu naquilo que sofreu, né? Através do sofrimento, né? Embora ele sendo Deus, ele aprendeu, ele conheceu o sofrimento humano para que também ele pudesse nos ajudar, né? Então Jesus ele participou dos nossos sofrimentos também. Portanto, ele não criou o homem para depois simplesmente deixar ao sabor dos seus sofrimentos, como ensina o deísmo. O que é o deísmo? É a doutrina que, apesar de admitir a existência do Supremo Ser, ensina não estar ele interessado no curso que a história toma, ou vem a tomar, ou seja, Deus limitou-se tão somente a criar-nos, abandonando-nos a seguir a própria sorte, deixou o homem ao acaso. Essa teoria do deísmo é que Deus criou e abandonou, deixou tudo ao acaso. Mas nós vemos na Bíblia que Deus ele criou, mas ele também sustenta a sua criação, ele renova a sua criação, ele preserva a sua criação, ele se preocupa com as suas criaturas. Então ele não deixou ao acaso, né? Como dizem essa doutrina. Entretanto, o fato de Jesus, o Filho de Deus, ser o maior justo e ao mesmo tempo o maior sofredor deste mundo ilustra muito bem como Deus se importa com a sua criação. Portanto, a história de Jesus remove as dificuldades que o homem tem para entender que, através do sofrimento do justo, Deus tem sempre um propósito bom, ainda que a princípio a mente humana não consiga compreender, né? Nós vamos ver que Jó, ele não compreendia aquilo que ele estava passando, né? E ele, inclusive, era um homem justo, um homem reto. Nós vamos ver que Deus ele deu testemunho sobre Jó e ele conservava a sua integridade, sabia disso, mas ele não entendeu por que ele passou todo aquele sofrimento que passou. Quem sabe, amados irmãos, você esteja passando por uma situação que você não está compreendendo o porquê você está passando por essa situação. Mas Deus ele tem os seus propósitos. Finalmente, ao ressuscitar dos mortos, Jesus deu a garantia de uma vida futura, onde todos os mistérios serão desvendados e todas as justiças serão ajustadas. Glória a Jesus por isso, né? Nós vivemos num mundo onde o justo não é recompensado e parece que as injustiças elas não são punidas. Porém, a eternidade ela vai resolver todas essas questões, né? Quem era Jó? Os irmãos conhecem muito bem a história de Jó, uma das histórias mais belas e conhecidas da Bíblia Sagrada. Jó era um homem abastado, era o maior e mais rico do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3, né? Nisso nós podemos ver que não há problema nenhum em uma pessoa ser rica. Jó era rico, Abraão, ele também era rico, José era rico, Isaac, ele era rico, Davi era rei, né? Tinha muita riqueza. O problema não é riqueza, o problema não é dinheiro. A Bíblia Sagrada, ela diz no livro de Tiago que o amor ao dinheiro é a raiz de todos a espécie de males, o amor às riquezas, né? Então o problema não é ser rico, o problema
é o amor às riquezas, né? O problema não é possuir riqueza, o problema é a riqueza nos possuir, né? Porque até mesmo existe pessoas que são ricas, porém elas não aparentam ter riqueza. Porém existe pessoas que é pobre que se acha ou se parece que tem um rei na barriga, né? Então, na verdade, o problema não é a riqueza, mas sim o amor a essa riqueza, essa riqueza nos dominar. Não era o que acontecia com Jó. Continuando, era um homem que amava muito os seus filhos, pelos quais buscava o Senhor, oferecendo holocausto. Jó, capítulo 1, versículo 5, né? Então, ele orava pelos seus filhos, toda vez que seus filhos faziam festa de aniversário, tinha 7 filhos e 3 filhas, né? Então, se cada um aniversariasse num mês, tivesse nascido num mês diferente, teria 10 meses do ano aí que eles comemoravam, faziam festa. Terminando essas comemorações, Jó chamava os seus filhos e orava por eles, pensando, quem sabe não tenha blasfemado contra o Senhor. Então, Jó era um exemplo de sacerdote da família. Então, também isso nos ensina uma grande lição para nós que somos servos de Deus, e somos chefe da nossa casa, né? Porque também nós somos o sacerdote do nosso lar, o sacerdote da nossa família. Devemos orar, interceder pelos nossos filhos, né? Com certeza absoluta, era um crente fiel e inteiramente devoto ao Senhor. Jó foi um servo que teve um privilégio singular, pois o próprio Deus deu testemunho da sua fidelidade. Jó capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor disse para Satanás: olha, Satanás, tem observado meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Então foi o próprio Deus que deu testemunho para Satanás, né? Tem pessoas que lê a Bíblia lá e falam, ou acham que foi Satanás, né, que deu testemunho de Jó. Vi um pregador uma vez pregar dizendo que Satanás deu testemunho de Jó, mas não foi Satanás, foi Deus que disse que Jó era homem reto, temente, sincero e se desviava do mal. As Escrituras o considera como um dos 3 homens mais piedosos da terra. Ezequiel 14, no versículo 14. Os irmãos podem até mesmo acompanhar lá Ezequiel 14, versículo 14. É claro que não vai dar para a gente estar analisando todos esses versículos, né? Devido ao nosso tempo ser escasso, né? Que é um curso corrido, né? Mas o livro de Ezequiel 14, no versículo 14, está escrito: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, existem 3 homens que se destacam na Bíblia, em toda a Bíblia, devido à sua piedade, né? E são eles Noé, Daniel e Jó, né? Portanto, era respeitado pelo povo da sua comunidade como um sábio conselheiro, como homem bom e honrado que socorria os pobres. Está lá em Jó 29, do 7 ao 25, né? Ele socorria os pobres, as viúvas, os injustiçados, né? Ele diz que era pai dos órfãos e juiz das viúvas, né? Então, você vê o grau, né, de piedade, de retidão que Jó ele tinha. O seu nome significa voltado sempre para Deus. Embora os teólogos liberais declaram que a sua história não passa de uma ficção literária, Jó era um personagem real,
A Bíblia comprova a sua historicidade através do profeta Ezequiel, onde nós lemos, né, Ezequiel 14, né, capítulo 14, e de Tiago, o meio-irmão do Senhor, conforme podemos constatar em Ezequiel 14, 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11, onde Tiago ele fala sobre a paciência de Jó, né? Tiago ele diz: viste a paciência de Jó e o fim que o Senhor deu, né? Jó ele teve paciência, ele esperou com paciência em Deus no momento da sua aprovação. E Tiago fala: olha o fim que o Senhor deu, né? Que o Senhor ele recompensou a Jó devido a esperar no Senhor, esperar em Deus. Então, o maior segredo quando estamos no momento passando uma situação de tribulação, uma situação difícil, é nós esperarmos no Senhor. Sobre a época em que viveu, seja como for, o livro respeita a atmosfera de tempos muito primitivos, e como o livro não faz qualquer menção aos países da nação israelita e nem da destruição de Sodoma e Gomorra, infere-se que Jó tenha vivido numa época entre o dilúvio e a chamada de Abraão, né? Então, esse livro é conhecido como um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, que é o livro de Jó, porque ele viveu no período, mais ou menos no período do patriarca Abraão, inclusive na terra de Ur dos Caldeus, que era a terra onde Abraão também morava, né? Inclusive, Jó, nós vamos ver mais à frente, se ele passou por essa provação, quando ele passou por essa provação, se ele tinha 60 anos de idade, ele viveu mais 140 anos, dando um total de 200 anos. Então, esse período de vivência, esse tanto de anos de vida, só existia ali meio que no período de Abraão, né? No período de Abraão, naqueles dias ali, vivia-se todo esse tempo, né? De Moisés para frente, Moisés morreu com 120 anos, Josué morreu com 110, né? Então o período de vida foi encurtado, né? Tem um estudo que mostra e fala sobre isso, né? Porque quanto mais o pecado vai aumentando, né? Quanto mais a iniquidade aumenta, mais se encurta o período de vida. Porque existem pessoas que morrem jovens, morrem cedo, né? É porque a medida do seu pecado já encheu, né? Enquanto a palavra nos mostra que se a pessoa é fiel, obedece à palavra de Deus, os seus dias são prolongados. Inclusive no livro de Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz, né? Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que os seus anos de vida sejam prolongados, né? Então existe uma promessa para aqueles que obedecem o pai e a mãe, os jovens, né? E tantos jovens nós temos visto no dia de hoje, né? Morrendo aí ainda jovem, né? Então isso é uma grande lição. Já que sobre o dilúvio há uma menção em seu livro, lá em Jó capítulo 22, versículo 16, assim sendo, Jó não descende de Abraão, e a sua relação do seu nome com Jobabe, o segundo rei de Edom, não passa de uma hipótese. Alguém tem sugerido que Jó teria aproximadamente 60 anos quando passou pelo fogo da provação. Se ele tinha essa idade na época da provação, deve ter morrido com uns 200 anos, né? Porque lá no livro de Jó, no último capítulo 42,
diz que Deus ele prolongou os anos de vida de Jó por mais 140 anos. Se ele tinha 60, mais 140 dá uns 200 anos, né? Então você vê que Deus ele se agradava tanto de Jó que poderia viver bastante, né? Abraão, seu possível contemporâneo, faleceu com 175 anos. Sobre o autor do livro, nós vamos estar falando um pouco sobre o autor, sobre a autoria do livro, né? Existem algumas hipóteses e existem aquelas que são mais aceitas. Pois bem, sobre a autoria do livro, há opiniões de que tenha sido escrito por Moisés, depois por reescrito, quem sabe, Esdras, né, que foi um grande escriba hábil, Salomão, Eliú, ou o próprio Jó tem escrito este livro. Porém, há um consenso geral entre os estudiosos que o livro tenha sido escrito por Moisés, enquanto esteve no deserto de Midian. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Pois Midian servia de limite ao país dos edomeus. E por consequente, Moisés deve ter ouvido a história de Jó dos lábios dos seus descendentes imediatos, ou mesmo do próprio Jó, né? Mas isso é improvável, né? Se realmente se confirma a hipótese de que a sua linhagem tenha relação com Edom, a não ser que Jó ele fosse da linhagem dos edomitas, né? Edom significa vermelho. Edom é uma referência aos filhos de os filhos do, porque Isaac teve Jacó e Esaú, e os descendentes, os edomitas, são do irmão de Jacó, de Esaú, né? Eu já estava quase confundido Esaú com Saul. Nós não podemos confundir Esaú com Saul, né? Porque um é o irmão de Jacó e Saul, que é o primeiro rei de Israel, né? Que foi escolhido, né? Antes de Davi, né? Que foi o rei Saul. Agora Esaú é o irmão de Jacó, que vem a descendência dos edomeus, edomitas, né? Neste caso, é bem possível que ainda estivesse vivo em seus dias. A antiga tradição judaica atribui a sua autoria a Moisés. Se de fato Jó era descendente de Abraão, naturalmente Moisés pôde reconhecê-lo como estando dentro do círculo da revelação divina, né? Conhecer a história por causa da descendência, né? Não que tenha conhecido pessoalmente Jó, porque seria impossível, né? Porque provavelmente Jó viveu em tempos muito remotos, né? Sobre a teologia de Jó. O livro de Jó é uma antiga obra doutrinária divinamente inspirada, né? Diz lá no livro de Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada, né? É claro que a fala do diabo aqui no livro de Jó, ela não é inspirada. O que é inspirado é o registro dessa fala, né? Nós até estudamos quando a gente tratou sobre bibliologia, que existe coisas na Bíblia que não é aquilo que está escrito, né? A fala do diabo na tentação lá do deserto, o diabo falou com Jesus, né? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, se me adorares, né, eu te darei toda a glória deste mundo. Então esta fala do diabo não é inspirada, mas é inspirado o seu registro, assim como o livro de Salmos, né, que Salmos está escrito lá, né, diz o louco, não há Deus, né? Então é uma tese do louco, do incrédulo, do idólatra, do ímpio, né?
Porém, essa tese, essa fala, não é inspirada, mas o seu registro é inspirado, porque depois o salmista prova a existência, não que prova, né, mas ele ratifica a existência de Deus, e aqueles que dizem que não existe, Deus não existe, eles são como Nércio, né, são como pessoas, como doido, né, como louco, né. Então, a fala da doutrina de Deus, divinamente inspirada, fala da doutrina de Deus, do homem, de Satanás, do pecado, da justiça, da disciplina, da fé, da criação e outras, né? Tudo isso está no livro, nessa obra teológica de Jó. No livro de Jó temos a revelação de fatos divinos e sobrenaturais, pois aborda fatos essenciais sobre Deus e o seu favor para com seus filhos e o seu controle sobre Satanás. Por que o seu controle? Porque Satanás ele só foi até onde Deus permitiu. Satanás ele teve que pedir permissão a Deus, teve que ter permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Porque se ele não tivesse permissão, ele não tocaria. Uma coisa interessante também nós vemos é quando Jesus ele foi para a cidade de Gadara. Chegando em Gadara, ele encontrou o demoniado gadareno. Aí ele expulsa o demônio do gadareno, né? E os demônios, ele pede permissão, né? Primeiro pede para que Jesus não os mande para o abismo. Então nós vemos que Jesus ele tinha poder para mandar aqueles demônios para o abismo. E depois os demônios pedem para que fosse na manada de porco, né? Aonde Jesus ele permitiu aquela manada de porco foi precipitado, né? Espinhadeira abaixo, né? Então você vê que até para entrar na manada de porcos, Jesus ele teve que dar a permissão. Então vemos que Deus ele está no controle, né? Ele está no controle da raça humana, no controle do homem, no controle da história, no controle até de Satanás. O Senhor está no controle, né? Neste livro temos a resposta à uma intrigante pergunta, né? Por que o justo sofre enquanto os ímpios gozam de saúde e prosperidade, né? Então este livro ele traz essa intriga, né? Essa indagação. Por que o justo sofre enquanto os ímpios gozam de saúde e prosperidade? Esse é um ponto de vista humano. É um ponto de vista humano essa questão. Então é um ponto de vista humano onde aparente, é só um ponto de vista humano, que aparentemente os ímpios gozam de saúde e prosperidade, enquanto nós que servimos a Deus, né, parecendo que nós sofremos, passando por mais luta, né? Inclusive, nós vemos também esse mesmo diálogo no livro de Salmos, Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, porque Asaf, ele chegou a dizer no versículo 2, né? Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, né? Então nós devemos tomar cuidado, né? De às vezes olhar somente com os olhos carnais e não olhar pelos olhos espirituais, né? Porque Asaf ele quase se desviou. Por quê? Porque ele via a prosperidade dos ímpios, que os ímpios, né, blasfemavam contra Deus e parecia que não acontecia nada. Porém,
Até que os irmãos, se ler o versículo 16 e o versículo 17 do mesmo capítulo, do capítulo 73, que até quando ele entrou no templo do Senhor e entendeu o fim deles, né? Porque o fim do cristão, o fim do justo é glorioso, porém o fim do ímpio é perdição, é sofrimento, né? É o mesmo que, por exemplo, Jesus ele chegou a dizer, né, que hoje vocês choram, o mundo se alegra, mas amanhã vocês vão se alegrar e o mundo vai chorar, né? Então nós vemos aqui que não podemos, né, olhar para um lado nem para o outro, né, mas olhar somente para Cristo. Porquanto, continuando aqui, porquanto sua mensagem mostra a recompensa que tem aqueles que perseveram na fidelidade de Deus. O livro pode ser dividido em 4 partes. O primeiro, o sofrimento, o problema do sofrimento, né? Nós vemos que esse livro é mais antigo. Nós vemos que o sofrimento antigo, desde o princípio houve sofrimento. Hoje nós passamos por sofrimento, vemos o sofrimento. Você não é a única pessoa a sofrer, né? Tem pessoas que acham que sofre mais do que a outra, passa prova mais do que a outra, né? É injustiçado mais do que a outra, mas isso não é verdade, né? Todos nós passamos pelo sofrimento. As razões falsas apresentadas pelos homens quanto ao sofrimento. Então, as razões falsas apresentadas pelos homens quanto ao sofrimento, né? Cada pessoa apresenta uma razão. Os amigos de Jó, eles também apresentaram algumas razões, né? Porém, essas razões eram falsas, né? Terceiro, as razões incompletas, né? Então, às vezes a pessoa acha que tem razão, em parte pode ter razão, mas em parte pode não ter. Então são razões incompletas. A quarto, a explicação da parte de Deus sobre o sofrimento humano. Eu acho que nesta aula não vai dar para estar apresentando isso, né? Porque acho que nessa aula nós não conseguimos fazer todo esse estudo do livro de Jó, né? Porque é um livro que tem traz um grande ensino, uma grande profundidade, né? Por isso que é importante também os irmãos estudarem os livros, ler os livros e também não faltar nas videoaulas, né? Por quê? Porque tem muito conteúdo, a maioria do conteúdo que eu passo para os irmãos aqui não está na revista, né? São alguns acréscimos que a gente coloca, né? Porque se eu fizer o estudo somente que está aí na revista, não vai adiantar nada, né? Porque vou repassar aquilo que já está aí, né? Que os irmãos já sabem, né? Então eu trazemos um estudo maior, mais aprofundado, para os irmãos terem uma visão maior sobre o livro de Jó, né? E é importante que os irmãos leiam o livro de Jó também, por quê? Né? Porque os irmãos conferem na palavra de Deus se aquilo que a gente está ensinando vem de Deus, né? Os irmãos têm todo o direito de estar analisando para ver se aquilo que nós transmitimos é realmente a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Timóteo, pregues a palavra. Nós temos que pregar a palavra, né? Não podemos pregar aquilo que não está na palavra, né? Então, nós não trazemos, por exemplo, não é a palavra, né, da igreja tal, né, de ministério tal. Nós trazemos a palavra de Deus, né? Então, independente
se uma igreja, se um ministério, aquilo que ele diz, aquilo que ensina é contrário ou não à palavra, mas nós ficamos sempre com a palavra de Deus, né? Então, acho que na próxima, por isso que é importante os irmãos participar da videoaula, na próxima videoaula, acho que vai ser a conclusão do livro de Jó, eu vou estar falando aqui sobre 5 coisas que Jó aprendeu com a sua aprovação, né? Jó aprendeu 5 coisas, né? Então, na conclusão do nosso estudo do livro de Jó, esse quarto tema aqui, né, essas 4 partes que é dividido o livro de Jó, a última nós vemos a explicação da parte de Deus sobre o sofrimento. Então, eu vou estar falando sobre 5 coisas que Jó aprendeu da sua provação, né? Por quê? Porque as razões humanas são incompletas, mas Deus, ele tem a resposta e sabe de todas as coisas, o porquê muitas das vezes a pessoa sofre ou passa por sofrimento, né? Aquilo que eu disse para os irmãos, né? Não é o porquê eu estou sofrendo, né? Mas para quê? Qual é o propósito que Deus tem em minha vida? O patriarca Jó não foi apenas um grande sábio, naturalmente foi em seus dias um teólogo de raríssima profundidade. Portanto, a sua teologia se reveste de uma importância igual para a igreja odierna, né? Quer dizer, para a igreja de hoje. Muito antes da própria era cristã, Jó defendia os pontos fundamentais da fé cristã, como se segue: a fé no único e verdadeiro Deus, a quem por 31 vezes chama de El Shaddai, isso é, o Deus Todo-Poderoso, né? Então Jó defende a tese do único e verdadeiro Deus. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, se não me falha a memória: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? E não é somente o único Deus, mas é o único, verdadeiro e o El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, né? Todo poder. Glória a Deus por isso. O reconhecimento da soberania divina. Jó capítulo 42, versículo 2, Jó lhe diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser perdido, né? Terceiro, alimentava uma viva esperança da vinda de Cristo, né? Então, já tinha na vida de Jó a esperança do Redentor, a esperança do Salvador, a esperança do Messias. Aqui neste versículo nós vemos a pessoa de Jesus no livro de Jó. Aonde? Jó 19, 25, que está escrito, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, né? Jó, ele diz essa palavra: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará da terra, e depois revestido do meu corpo, da minha carne, verei a Deus, né? Então, o Redentor Cristo que vive, ele veio sobre a terra, né? Mas diz aqui: e por fim se levantará sobre a terra, né? Então aqui está falando sobre, né, a ressurreição de Cristo, porque Jesus, ele veio, mas ele morreu, mas só que ele não ficou na sepultura, ele se levantou da terra, ele se levantou do pó da terra, ele se levantou, né? E por fim se levantará sobre a terra. Ele se levantou ao terceiro dia através da ressurreição, né? E ele cria que veria Deus, né? Quarto, cria a justificação pela fé, pois em sua resposta dando o ensino de humildade sobre a justiça de Deus, disse: na verdade sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus, né? Jó capítulo 9, versículo 2. Como é que o homem se justifica? Como que o homem, o pecador, né, o ímpio, consegue se justificar
diante do Senhor, o que ele vai falar? O que ele tem para apresentar? O que ele tem como pagamento, né, da justificação? Porque, na verdade, o homem, pelo pecado, ele ficou em dívida com Deus, né? A Bíblia Sagrada diz assim na lei, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então o homem pecou, o salário do pecado é o quê? A morte. Como é que paga essa dívida, né? Então, por isso que Jesus, ele veio, pagou a nossa dívida, morreu em nosso lugar, né? O nosso saldo estava negativo, ele pagou a nossa dívida, quitou o nosso saldo, e ele fez muito mais do que isso, irmãos. Ele nos deu o Espírito Santo, né? O saldo que estava negativo, ele poderia só deixar zerado, né? Vou zerar, né? É que nem você vai lá no banco lá, estou devendo 5 mil. Fala, não, mas vou pagar a sua dívida. Alguém fala, vou pagar a sua dívida. Aí paga os 5 mil, aí a sua conta fica o quê? Fica zerado, né? Você não deve nada, mas também não tem nada. Jesus não fez isso não, irmãos. Jesus, ele fez muito mais. Ele, além de pagar a nossa dívida, ainda deixou um saldo, né? E um saldo enorme, né? Um saldo exorbitante. E esse saldo é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus por isso. A prosperidade de Jó. Nós vamos falar sobre a prosperidade de Jó. Jó era um homem muito rico, né? Devido às imensas posses e o grande número de pessoas ao seu serviço, Jó foi considerado o maior do Oriente. Está escrito lá. Jó, capítulo 1, versículo 3. Entretanto, não deixou se levar pela prosperidade financeira, pois a sua confiança estava depositada em Deus. Irmãos, não confie no dinheiro, né? Na sua prosperidade. Se Deus, ele te abençoou, se Deus prosperou a sua vida, amém, glória a Deus por isso. Continua sendo a mesma pessoa, continua sendo o mesmo crente, porque às vezes a pessoa prospera, aí ele parece que vira outra pessoa. A riqueza, ela mexe com a cabeça, né, do homem, com a cabeça da mulher, acha que ele, pelo fato de estar numa posição social mais alta, né, posição financeira mais alta, ele acha que é melhor do que as outras pessoas, começa a andar com pessoas no nível mais alto, e esse pode ser um caminho de ruína, né? Então a confiança de Jó estava em Deus. Tudo indica que Jó deixava a lavoura, os seus animais, aos cuidados dos seus muitíssimos servos, e residia na cidade, onde era respeitado pelos anciões e príncipes. Está lá em Jó 29, versículo 7. Portanto, o patriarca desfrutava de um status digno de rei, contudo conservava a sua integridade moral e espiritual, não deixando que a sua riqueza, a sua fama e o seu poder exercessem influência sobre a sua personalidade. Apesar de ser o mais rico do Oriente e naturalmente o maior empregador da região, o seu verdadeiro tesouro não estava na terra, e sim no céu. Jesus, ele falou sobre isso, né? Para guardarmos o nosso tesouro no céu, né? Onde o ladrão rouba, a ferrugem não consome, né? Onde a riqueza, ela é permanente, né? Embora, é claro, nós vemos que não são muito, né? Tiago, ele trata disso, dizendo que não são muito sábios
que é chamado. Não são muitos os ricos deste mundo que é chamado. Por quê? Porque a pessoa que é rica, normalmente o seu coração está ali, ó. Nós observamos nesse estudo que provavelmente Jó colocava alguém para administrar, deixava lá e vivia a sua vida, né? E dormia. Por causa que, às vezes, a riqueza de alguém, ele não deixa ele dormir, né? Ele trabalha de noite, trabalha muito mais que as outras pessoas, porque é rica. Por quê? Porque ele tem medo de se empobrecer. Medo de se empobrecer, né? Inclusive, Jesus, ele chegou a dizer, por causa do jovem rico que não quis vender a sua riqueza e seguir a Cristo para ter um tesouro no céu, Jesus, ele disse: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Mas só que tem um porém. Não é porque ele é rico que ele não vai ser salvo, né? Porque a gente vimos que o problema não é a riqueza, ou possuir riqueza. O problema é a riqueza nos possuir. Nós vivemos em função de riqueza. Certa vez, até mesmo, tinha 2 pedreiros trabalhando numa casa, e nessa casa lá, a mãe e o filho lá discutia, tinha vários problemas, e a mulher era abastada, bem de vida. Aí o pedreiro lá, pedreiro falto de sabedoria, ele chegou a dizer, né? Por isso está escrito: mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, né? Aí a mulher que conhecia a palavra, ela respondeu, e respondeu em cima, onde que está no texto também, né? Porque aí os discípulos, quando Jesus ele disse essas palavras, que era mais fácil o rico entrar no camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, aí os discípulos dizem: mas como então poderão se salvar, né? Aí a mulher respondeu aquilo que Jesus tinha respondido aos seus discípulos. A mulher respondeu: mas para Deus tudo é possível. Aleluia, né? Porque para Deus tudo é possível. Ninguém vai para o céu, né, porque é pobre, e ninguém vai deixar de ir para o céu por ser rico. Mas sendo rico ou sendo pobre, né, o importante é entregar a sua vida a Cristo e confiar nele, pois somente assim, porque não é nem a riqueza e nem a pobreza que leva o homem a Deus, mas sim Cristo, o nosso Redentor que vive. Aleluia. Jó é um exemplo para os crentes que possuem muita prosperidade, pois sabiamente conciliava a riqueza material com a espiritual, né? É difícil, mas é possível, né? Administrava os bens materiais sem, contudo, sofrer prejuízo na vida moral e espiritual. Apesar da sua muitíssima riqueza e, consequentemente, a sua ocupação, encontrava tempo para adorar a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 5. E não somente isso, mas encontrava tempo também para ouvir o clamor dos órfãos, da viúva, de forma que era o olho do cego e os pés do coxo. Se constituía o pai dos necessitados, né? Está lá em Jó, os irmãos podem ler lá, em Jó 29, versículo 12 ao 16, que diz lá que ela era o olho do cego, os pés do coxo, né? O pai dos necessitados. Então, nós vemos que grande homem era, na verdade, Jó. O testemunho de Deus a respeito de Jó. Embora Jó fosse imperfeito, como todos os demais mortais, né? Porque não existe homem perfeito. O único homem perfeito que pisou na face dessa terra, irmãos, foi Jesus, né? Jesus foi o homem perfeito. O seu caráter sobressaía entre todos os seus
contemporâneos. A respeito desse extraordinário homem, o Senhor testemunhou: ninguém há na terra semelhante a ele. Nossa, irmão, que palavra, né? Que declaração divina, que declaração de Deus, né? Existe algumas declarações na Bíblia, irmãos, que isso nos chama muita atenção. Nós vemos, por exemplo, Noé. Noé achou graça diante de Deus. Deus estava pronto para destruir a humanidade inteira, mas uma pessoa ali, um homem ali, chamou a atenção de Deus, achou graça diante de Deus. Noé. Nós vemos também Abraão. Por quê? Abraão, irmãos, foi chamado amigo de Deus. Que declaração, irmãos, extraordinária, né? Amigo de Deus, né? Nós podemos ter bastante colegas, né? Mas amigo, irmãos, para se chamar amigo mesmo, tem que ser muito íntimo, né? Tem que ser muito chegado, né? Um amigo é outra coisa, né? Então você vê que Abraão foi chamado amigo de Deus. Outra pessoa, Moisés. Moisés, que falava com Deus face a face, boca a boca, né? Assim como eu estou falando com os irmãos, né? Como a gente está numa videoaula, os irmãos não podem responder, mas assim como eu falo com os irmãos, né? Se desse para os irmãos já me responder, era assim que Deus falava com Moisés, face a face, né? Inclusive quando Miriam e Arão se levantou contra Moisés, o Senhor disse para Miriam e Arão: ora, para os profetas eu falo através de sonho, através de visão, mas por que vocês não temem a Moisés? Porque eu falo com ele, visto que eu falo com ele face a face, né? Outro personagem também da Bíblia que a gente podemos incluir aqui também é Daniel. Daniel, quando Deus envia o anjo Miguel para transmitir a mensagem do Senhor, aí Daniel diz: Daniel, homem muito amado, né? Outra declaração extraordinária da Bíblia, né? E aqui, voltando aqui no nosso estudo, né? Vamos dar uma corrida devido ao nosso tempo, né? Que é curto, né? Então, voltando aqui ao estudo, Jó capítulo 1, versículo 8: ninguém há na terra semelhante a ele. Que declaração extraordinária. Interessante que esse incontestável depoimento divino foi dirigido ao acusador, o qual de dia e de noite acusa os servos do Senhor. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Porquanto o próprio Deus testemunhou que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviado do mal. As 4 virtudes de Jó aqui: homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Analisaremos as virtudes que caracteriza o seu ilibado caráter, né? Sincero, primeira virtude de Jó. A etimologia da palavra sincero é sem cera, isto é, sem disfarce, sem alteração, sem dissimulação, sem malícia, sem hipocrisia, que diz com franqueza o que sente. Segundo a Bíblia, ser sincero é o primeiro requisito para quem quer ser verdadeiro cidadão do céu. Diz o texto sagrado: quem habitará no seu tabernáculo e quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala velazmente segundo o seu coração. Salmos
15, versículo 1 ao 2. Os irmãos podem estar estudando este salmo, né, sobre o cidadão do reino do céu. O termo sincero vem da antiga Roma, onde os atores entravam em cena trazendo máscara de cera, porquanto o homem sincero é aquele que não esconde atrás de uma falsa aparência. Na vida espiritual, há muitos que fazem o papel de crente, usando uma máscara representativa. Portanto, a sinceridade se verifica ao tirar a máscara artificialmente, caindo na realidade, né? Então tem pessoas nessa festa, que é esse teatro que havia em Roma, né? As pessoas usavam a máscara de cera para não ser reconhecida, né? Então o termo sincero significa sem máscara, né? Porque a pessoa está com máscara, você acha uma coisa, aí depois na hora que ela tira a máscara, aí você vê que ela não é aquilo dali, ela é outra coisa. Então, na verdade, o crente ele tem que ser sincero, sem máscara. Aonde ele for, onde ele estiver, ele tem que ser o mesmo, né? Tem irmãos que na igreja abraça, cumprimenta, Pai do Senhor, tal, quando vê na rua, finge que nem conhece, né? Então, nós devemos ser a mesma pessoa, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, né? Porque se diz, né, que tem crente que ele em cada lugar é uma coisa, né? Diz que tem crente que na sua casa ele é um leão, na rua ele é um enrolão, e na igreja ele é um santarrão, né? Em casa é um leão, na rua é um enrolão, enrola as pessoas, engana as pessoas, né? Em negócios, coisa desse tipo. E na igreja é o santarrão, né? O mais santo que tem. Então temos que ter cuidado, irmãos, que essas pessoas, esses irmãos, essa irmã que é muito santarrão, santarrona, né? Porque normalmente essas pessoas que é muito santarrão, santarrona, está querendo esconder alguma coisa por detrás ali, né? Então nós temos que ser aquilo que nós somos, né? Sermos sinceros, né? Continuando aqui, ser sincero é ser leal, íntegro, puro. Horácio, poeta latino, disse: seu vaso não está limpo, tudo que nele se derrama se azeda, né? Ora, se o vaso para o uso comum deve ser limpo a fim de não azedar o que nele se derrama, imagine o quanto deve ser limpo o vaso que Deus ele usa, né? Então temos que ser sinceros, ser sem cera, né? Sem disfarce, sem máscara, né? Pessoa que vem na igreja, coloca máscara, na hora que sai da igreja aí tira a máscara, né? Tem outro termo também que muito se usa, né? Falando aquele irmão tem duas caras, né? Aí se conta uma história e diz que estava o pai e a mãe do menino conversando, falando de uma pessoa na igreja, falando: não, aquele irmão tem duas caras lá, não tem duas caras. Aí a criança ouviu aquilo, né, inocente, coitado, pequeno. E quando estava no culto na igreja, aquela criança aproximou daquele irmão que o pai e a mãe dela estavam falando. Ele começou a olhar para a cara daquele irmão, né? Aí o irmão falou: não, menino, o que você está olhando? Aí ele disse: não, é porque meu pai e minha mãe disse que você tem duas caras, eu estou procurando para ver se eu acho aonde está a outra, né? Então, esse também é um termo bastante utilizado. Aquela pessoa
tem duas caras, né? Então é o sinônimo de sinceridade, é ser sincero, né? Não ter máscara, né? Ter um rosto só, né? Outra também virtude de Jó, ele era reto. Qualidade de reto é retidão, significa integridade de caráter, justiça, lealdade, lisura no procedimento. Jó era um homem justo, imparcial, direto. Significa que Jó não era corrupto e nem corruptor, mas justo em seus negócios. Portanto, era respeitado não somente por causa da sua riqueza material, mas muito mais devido à sua riqueza moral e espiritual, né? Então, Jó, ele era um homem reto, né? E também, a terceira virtude, temente a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Jó acreditava em Deus e o reverenciava, porque temor, irmão, temor não é ter medo. Temor é ter respeito, reverência, significa o temor, né? Temia diante da sua absoluta verdade, da imensurável santidade. Naturalmente, o patriarca tinha consciência de que o Senhor está no seu santo templo e no seu trono nos céus, em que os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele prova os justos, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência, né? Inclusive, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? Então, o primeiro degrau para ser sábio é temer a Deus. Também, quarta virtude, que desviava-se do mal. Jó não somente tinha aversão ao pecado, como também fugia dele, né? Que desviar é fugir. Ele fugia da tentação porque, apesar de ser homem espiritual, sentia-se impotente diante do astuto inimigo do justo. Na verdade, não há ninguém tão espiritual que não necessite fugir da tentação, né? Não existe ninguém tão espiritual, tão santo, né, que não precise fugir. Nós vemos que José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele fugiu. Ele saiu correndo. Ele nem ligou se tinha puxado a roupa dele, se a roupa dele ficou para trás. O que ele fez foi fugir com toda a sua força, com toda a sua rapidez ali, porque diante do pecado, né? Diante do pecado, irmãos, diante da tentação, não existe ninguém forte. Essa é a grande verdade. Não existe forte. Contra o pecado não existe forte. Contra a tentação não existe forte, né? Então, é uma lição que nós aprendemos, né? Por mais justo, por mais santo que o homem seja, por mais espiritual, né, ele deve fugir, né, do pecado, né? Inclusive, se diz que o coração do homem é como pólvora. Veja bem, o coração do homem é como pólvora. Qualquer faísca de tentação é suficiente para incendiá-lo, né? Aí o escritor chegou a dizer, um escritor disse isso daí, né? Que o coração do homem é como pólvora. Qualquer faísca de tentação é suficiente para incendiá-lo. Por isso, ele deixa o coração molhado com o orvalho do Espírito, né?
porque tudo aquilo que está molhado, você pode ter alguma faísca ali que não vai pegar fogo, né? Você vai acender um carvão, o carvão estiver molhado, não vai acender, né? Então é por isso que é necessário estarmos com o nosso coração molhado com o orvalho do Espírito Santo e da presença de Deus, para não sermos incendiados, né, pela tentação. Se aquele de quem o próprio Senhor testemunhou dizendo que não havia ninguém semelhante a ele na terra, desviava-se do mal, quem ousará enfrentar a tentação? Não é verdade? Se ele, imagina nós, a vitória espiritual somente é possível se o crente, saturado da palavra de Deus, sujeitar a Deus e fugir do mal, né? Essa é a única forma, né? Saturado da palavra, a palavra de Deus nos impede de pecar, né? Guardei a tua palavra ao Senhor no meu coração para não pecar contra ti, sujeitar a Deus, né? E resistir ao mal. Um pai de família exemplar. Aprendemos que Jó não era do tipo de pai que se preocupava somente com alimentação, saúde, educação, profissão dos filhos. Ele se preocupava também com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele tinha consciência de que o pai deve atuar também como sacerdote da sua família. Quando seus filhos se reuniam para festejar o aniversário de cada um, cuidava as suas 3 filhas e faziam grandes banquetes. E como líder espiritual que era Jó, se preocupava pensando na possibilidade dos filhos terem blasfemado contra o Todo-Poderoso. Devido à euforia dos festejos, então o patriarca se levantava de madrugada para oferecer holocausto e intercede a Deus por eles. Verdadeiramente, para que a família seja bem-sucedida, se faz necessário que cada um dos seus membros cumpra os seus deveres. Por se descuidarem do cumprimento dos sagrados deveres da família, muitos pais têm fracassado na edificação do seu lar, né? Devemos tomar cuidado, né? Porque não basta, irmãos, termos somente sucesso na vida profissional, financeira, sucesso, quem sabe, na vida ministerial e fracassar na família, né? Porque se nós fracassarmos na família, né, o sucesso, seja ministerial, seja profissional, não valeu a pena, né? O importante, o principal é a nossa família, né? O ilustre pregador George Truman contou que foi convidado certa vez a realizar uma cerimônia fúnebre, querendo ele saber algo da vida da jovem que havia falecido com apenas 16 anos de idade. A mãe da moça respondeu: irmão Truman, ela era a única filha. Sim, disse o pregador, mas a irmã, não se esqueça, como fazem os demais que não têm esperança. Disse a mãe: mas é justamente isso mesmo que sentimos, não temos mais esperança. Nossa filha não era crente. Ao dizer isso, a mãe, vencida de tristeza, caiu em pranto compulsivo e, chorando amargamente, acrescentou: apesar do pai dela e eu sermos membros da igreja desde antes dela nascer, nossa querida que está naquele caixão nunca ouviu uma oração de nossos lábios, nunca se converteu, faleceu perdida e o seu sangue está sobre nós. Infelizmente, há pais que não se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos, não ensinam o caminho que deve andar, não dão exemplo de verdadeiros cristãos para ele,
Não se preocupa com quem que eles andam, com a literatura que lê, com o filme que assiste, ou com o lugar que frequenta, com quem namora, e porque não se preocupa também, não interessam por eles, né? Que nós venhamos ser como Jó, né? Sacerdote da nossa família, orar por eles, interceder por eles, né? Preocuparmos com eles. Mas todos os pais devem saber que são representantes de Deus na família. E se Deus lhe perguntasse agora, onde estão os seus filhos? Qual seria a sua resposta, né? Eu não sei quantos pais de família e mães de família estão nos assistindo nessa videoaula, mas aí a pergunta, né? Essa pergunta para deixar para os irmãos, né? Onde estão os seus filhos, né? Você sabe a resposta? Onde eles estão, o que eles estão fazendo, se não estão no caminho certo ou não, né? Se estão, glória a Deus por isso. Qual seria a resposta, né? Não sei. Será que eles não estão prestes a cair no abismo da prostituição, das drogas, do homossexualismo, dos vícios, dos crimes? Creia no poder da oração intercessória. Faça como Jó. Interceda a Deus por eles. Cuidar espiritualmente dos filhos é um mandamento divino. Está lá em Deuteronômio, nós estudamos o livro de Deuteronômio, né? Capítulo 11, versículo 18 ao 21. Os irmãos podem estar conferindo lá, né? Infelizmente, um dia desse, eu fui cortar cabelo com um irmão da igreja, que sempre corta o cabelo com ele. Aí descobri a notícia que o filho dele, de 20 e poucos anos, está numa clínica de reabilitação por causa de uso de drogas, né? Este irmão, ele é obreiro, filho nasceu na igreja, porém está lá, né, se libertando das drogas, né? Que Deus venha ter misericórdia e salvar aquela alma. As calamidades de Jó. Num determinado dia em que os filhos de Deus se encontravam reunidos na casa do seu irmão primogênito, o mundo de Jó desmoronou. O texto sagrado relata-nos como o céu precipitou, turba-se, né? Sucedeu um dia que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, os tomaram, e os moços feriu a espada, e eu somente escapei para trazer-te essas novas. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 15, né? Assim, nessas narrativas começa as calamidades na vida de Jó, né? Os sabeus eram descendentes de Sebá, neto de Cão e bisneto de Noé, ou de Sabá, descendente de Sem e neto de Eber. Era o povo de Sabá. Os sabeus eram notáveis por suas riquezas e suas mercadorias. Segundo nos informa Orlando Borner, os sabeus eram governados por reis sacerdotes. As ruínas da sua capital, Marabe, testificam da sua grandeza. A rainha de Sabá era notável entre seus monarcas no texto de 2 Crônicas 9, versículo 1 ao 12, né, que a rainha de Sabá foi aquela que veio visitar Salomão, né, para ouvir a sua sabedoria, né? E algumas narrativas chegam a dizer que ela chegou a ser uma das esposas de Salomão, né? Mas continuando aqui, narra a sua visita que ela fez a Salomão, uma viagem de 2.000 quilômetros, com uma grande comitiva de camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas,
Cristo referiu a longa e árdua viagem da rainha fez para ouvir da sabedoria de Salomão. Mateus capítulo 12, versículo 42. Ao ver as deslumbrantes riquezas do rei dos hebreus, essa rainha, acostumada com toda forma de esplendor, ficou como fora de si. Depois de gozar sua hospitalidade, voltou para a Arábia. Conforme a tradição, ela depois se tornou uma esposa de Salomão e lhe deu um filho, Meneleque. A família real da Abissínia afirma que é descendente de Salomão e a rainha de Sabá. Consta que eram homens de grande estatura, e consta também que de quando em quando invadiu os reinos de Canaã a fim de roubar. Até então as propriedades de Jó estavam como que cercadas de sebo. Jó 1:10. Porém, com a permissão do Todo-Poderoso, ficaram como que desprotegidas, e o maligno o incitou para que fizesse uma excursão, roubando-lhe os bois e os jumentos, matando a fio da espada os empregados que cuidavam do rebanho, escapando somente o mensageiro que lhe trouxe notícia. Depois foi a vez dos caldeus se dividirem em 3 bandos, para roubar os camelos e matar os moços que cuidavam dos mesmos, escapando tão somente o mensageiro. Calamidades sobrenaturais também. Estando este ainda falando, veio o outro, e disse: fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te nova. Embora a expressão usada pelos mensageiros indique algo vindo de Deus, sabemos que se trata de uma operação satânica, levada a efeito devido à permissão divina. A Bíblia diz que, com a permissão de Deus, o maligno faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz cair do céu à vista dos homens. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 e 14. O servo de Jó presenciou o fenômeno sobrenatural e o descreveu como fogo de Deus que caía do céu. Era uma espécie de raio ou combustão que acabou por destruir o rebanho de ovelhas que ainda restava ao patriarca. E além do número sem conta de animais, Jó perdeu também a maioria absoluta dos seus empregados de cuidarem e proteger o rebanho. A única exceção foram os pouquíssimos servos que escaparam para lhe trazer notícias, Agora, calamidade meteorológicas. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te nova. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19, Não bastasse os sofrimentos causados pelos prejuízos financeiros, pela perda dos funcionários, o maligno causou-lhe sofrimento ainda maior, pois desta feita desferiu um golpe realmente indescritível, pois matou todos os filhos de uma só vez, os filhos que o patriarca tanto amava e pelos quais tanto se preocupava. O tufão que atingiu violentamente a casa do seu filho primogênito, assentava-lhes os furacões que o Oriente Médio nascem no deserto e numa rapidez incrível avança as áreas habitadas, deixando com a sua passagem um rastro de destruição e morte. Segundo a narrativa bíblica, o vento impetuoso atingiu em cheio a casa do seu filho mais velho, onde se encontrava reunidos um banquete, todos os demais filhos e filhas, e não resistindo à fúria do vento, a casa caiu sobre eles,
matando todos eles de uma só vez, e não somente eles, mas também o seu servo que estava ao seu serviço, escapando tão somente o mensageiro que lhe trouxe notícia. Sabemos que todas as forças da natureza estão sob o controle de Deus, porém, o episódio ocorrido na família do patriarca não foi um fenômeno natural, e sim sobrenatural, mas somente subtrai os seus filhos devido à permissão do Todo-Poderoso. Contudo, é oportuno dizer que o fato de sermos crentes não impede que nos tornemos vítimas de acidentes e desastres naturais. Então, não é o fato de sermos crentes que impede de termos que aconteça desastres, né, em nossa vida, né, momentos de dor, sofrimento, perca, né, porque isso faz parte da natureza humana e também devido ao pecado original, não que seja o pecado que a pessoa cometeu que veio aquilo, né, mas também por motivo de provação. Deus, ele tem os seus propósitos, né, mas Deus, ele sempre está no controle de tudo, né, mas também nós vamos ver neste livro que no sofrimento do justo, Deus, ele sempre visa o bem. Você acha que Deus tem prazer que o justo sofre? É lógico que não. Você acha que Deus teve prazer no sofrimento de Cristo no Calvário? Com certeza não. Mas só que o sofrimento de Cristo foi para garantir a nossa vitória, né? Quer dizer, aquele sofrimento resultou em salvação da nossa vida, da nossa alma, né? Então, podemos enfrentar a batalha agora, né? É como se diz, não há vitória sem luta, né? Nós passamos por luta, mas a vitória já é garantida no nome do Senhor Jesus. E em Jesus somos mais do que vencedores, né? Porque o crente, ele passa por luta, ele tem esperança, porque a sua esperança é Cristo. Mas o ímpio, ele não tem essa esperança, né? Ele não tem essa esperança, e ele também não tem um futuro, né? Ele não sofre agora para depois, amanhã, lá na frente, colher a vitória. Ele sofre agora e lá na frente ainda vai continuar sofrendo. Ele sofre agora, mas só que acontece? A Bíblia Sagrada diz que o caminho do justo Deus conhece, mas o caminho do ímpio perecerá, né? Então existe essa diferença, né? O crente, ele chora, mas ele tem consolador. O crente passa por enfermidade, mas Jesus é o médico por excelência, né? O crente, ele pode, né, passar dessa vida, porém Deus, ele tem uma outra vida melhor, né? Paulo, ele chegou a dizer que o viver dele era Cristo, e se morresse era lucro, né, porque ele estaria com Cristo mais rápido, né? Essa é a grande verdade. Mas nós, às vezes, pelo nosso entendimento, nossa mente limitada, às vezes não conseguimos compreender isso, né? Mas nós vemos o sofrimento de Jó, mas só que lá na frente nós vamos ver os frutos desse sofrimento, né? Aquilo que Deus fez na vida dele, e ele também pode fazer em nossa vida, né? Então sabemos que Deus pode livrar, mas às vezes permite que servos piedosos sofrem com a consequência de acidentes, secas, geada, enchentes, terremotos, etc. Não são poucos os crentes
sinceros que, em decorrência das calamidades naturais, perdem grandes colheitas, grandes rebanhos e até mesmo a vida dos seus queridos, que muitas das vezes são ceifados em meio a vicissitudes terríveis que ocorrem por permissão de Deus. Porém, mesmo em meio às terríveis lutas, o cristão deve ter em mente que Deus está no controle da situação e não permite que nenhum dos seus filhos seja provado acima da sua resistência. Deus deve ser glorificado não somente quando tudo vai bem em nossa vida, mas também quando o nosso mundo desaba, porque quando o crente glorifica ao Senhor em meio a tempestades que subtrai os seus bens e até mesmo pessoas que são queridas, como fez com Jó, ele está dizendo que o amor que devota a Deus está acima da estima que tem pelos bens e pelas pessoas que lhe são queridas. Jó provou que os seus bens não era o seu Deus, né? Porque depois de tudo isso que Jó passou, seus mensageiros trazendo as tristes, né? As tristes novas, quando o murmúrio de Jó se desabou, ele se prostrou em terra e adorou o Senhor, né? Somente a graça divina para adorarmos ao Senhor em meio à luta, né? Calamidades físicas e psicológicas. Amados e queridos irmãos, nós íamos falar sobre as calamidades físicas e psicológicas, porém, devido ao nosso tempo, né? Já findou o nosso tempo desta primeira aula do estudo do livros poéticos, livros de Jó. É bom que os irmãos não percam a próxima aula, porque tem bastante coisa que a gente vai estar aprendendo sobre este livro de Jó. É claro que nessas aulas, irmãos, não vamos esgotar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Mas vamos estar trazendo o máximo de conhecimento aos irmãos sobre a palavra de Deus, para que venha enriquecer a vida, o ministério, o crescimento espiritual da vida dos nossos irmãos, né? E então assim a gente iniciamos esta primeira aula de hoje do livro poético, livro de Jó. Então estaremos citando a nossa divisa, né? No 3, 1, 2, 3, todo mundo junto. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos, que a graça, a bênção de Deus esteja na vida de cada um, no nome de Jesus. Ficam na paz.